Mundial de Combate à Alienação Parental. Uma situação muito delicada que tem sido tratada, tem muito que avançar ainda, mas tem sido tratada de uma maneira um pouco mais séria nos últimos tempos pelo Poder Judiciário. Quem vai explicar o que é exatamente alienação parental é o Dr. Guilherme Colim, que é um ativista contra essa prática que a gente tem visto aí, já tem visto nos últimos tempos, mas que o Judiciário já tem tomado algumas providências. Dr. Colim, obrigado pela participação, muito boa tarde. Eu que agradeço o convite, Cláudio, tudo bom? Como é que tá? O que significa, doutor Guilherme, alienação parental para o pessoal que está em casa ali? A alienação parental, ela consiste em toda e qualquer forma, desde as mais leves até as mais graves, mais pesadas, de dificultar o acesso físico ou o vínculo afetivo, normalmente do pai, na maioria das vezes é o pai a vítima, mas nem sempre, de um dos adultos, de um dos genitores, em relação ao filho. Então, a grosso modo, a resposta seria essa. A alienação parental ela pode se dar. Vamos começar do mais, prefiro mais leve, mais pesado, mais pesado, mais leve? Vamos começar pelo mais leve. O mais leve. Formas de alienação parental que às vezes são praticadas de maneira involuntária. Maneira involuntária, a pessoa aliena, mas a intenção não é essa. Falando a verdade. Olha só que coisa contraintuitiva. Dependendo da verdade, dependendo do fato, falando a verdade sobre o pai do seu filho, sobre a mãe do seu filho, sobre a avó, o avô, porque vô e vó também são vítimas de alienação, você pode estar alienando. Basta que seja uma verdade desnecessária de ser tratada e que prejudique a imagem do alienado. Nós temos situações muito comuns de alienação parental. Alienação parental dizendo a verdade. Quando o alienado tem uma baixa renda. Um casal em que a mãe tem uma renda alta ou média e o pai tem uma renda baixa, insuficiente, para manter um padrão parecido, é muito comum haver uma alienação parental involuntária, em que a mãe fica elencando as qualidades e as vantagens do padrão, do estilo de vida que ela tem e a desvantagem da casa do pai. Porque teu pai mora num bairro ruim, né? Teu pai mora longe. Pois é, o teu pai lá, que eu fico preocupada porque a casa lá que teu pai mora tem tal problema. Não tem carro. Não tem carro, pois é, não tem carro. Existe a alienação parental e hipervigilância, que é o seguinte, pegar um fato real e problematizá-lo de maneira desproporcional, às vezes por ansiedade. Tenho usado em outras entrevistas, outros programas, o exemplo do joelho ralado. Se o meu filho ficar um ano inteiro e não ralar o joelho, eu vou ficar preocupado. Mas, às vezes, o filho está com o pai, vai na pracinha, brinca, ralou o joelho e volta com um ralão no joelho. E aí, a mãe não vai fazer uma denúncia falsa, porque ela não vai descrever um fato que não aconteceu. Ela procura a delegacia de polícia, o conselho tutelar, e diz que o filho voltou com um joelho ralado e que ela está desconfiada, insegura que ele tenha sido negligenciado. Sim. Então, é a problematização. Né? Às vezes ela não vai lá no conselho tutelar. Eu ainda estou falando da alienação parental leve, tá? Sim, sim. Mas ela entrega uma quantidade exagerada de alertas. Ai, tu vai lá na casa do teu pai, né? Sim. Então, cuidado, tu não faz isso, tu não faz aquilo. Eu fico preocupada, porque o teu pai lá, ele tem tal situação lá. Sim. Olha, cuidado com os cachorros lá, porque na casa do teu pai tem cachorro, tem que cuidar. Então, o alerta de cuidados, de prevenções, desqualifica o destino. Quando eu vim aqui para a Másper TV, ninguém me disse, tu vai lá na Másper TV, tu te cuida, porque alguém pode fazer alguma coisa contigo. Ninguém me disse. Mas se alguém me disser isso, haverá uma desqualificação da figura da Másper TV. E como é que pode chegar uma situação, só também para a gente ver, porque o Dr. Colim está falando, dando exemplos, né, de situações leves. Pode chegar a situações mais graves, doutor? É claro, as situações mais leves são as mais comuns. Tá. As situações mais graves, aí é falsa acusação, a pessoa acusa o outro de um fato que não aconteceu, manipulando o sistema. O Código Penal prevê 3 situações em que a palavra da vítima tem preponderância.
crimes contra a dignidade sexual, crimes de cunho racial e acusação de violência doméstica. E aí eu vejo isso como inconstitucional. Mas para o alienador, para a pessoa sem caráter, isso é o que menos importa. Claro. Ali ela usa o sistema contra aquela pessoa, e contra a vítima. E aí depois que fica tudo comprovado, beleza, o estrago já foi feito. Esta é uma forma de alienação parental gravíssima. Outra forma, e o meu movimento ativista, tem vários no Brasil, mas o meu é Filho Não É Mobília. E nós, embora abracemos a pauta toda da alienação parental, o nosso nome já é inspirado numa das modalidades. Qual? Que é a mudança de residência, mudança de cidade, mudança de local de moradia, com a finalidade ou com a consequência de prejudicar a convivência ou o acesso do outro genitor. Normalmente, essa prática, ela é dissimulada, ela vem disfarçada de um falso pretexto. Eu consegui um emprego lá onde o diabo perdeu as botas, então eu vou ter que levar o fulaninho para lá. E não avisa nada. Mesmo que avise, né? Se não avisa é pior, mas mesmo que avise. É uma inversão de prioridades brutal. Para separar. É que a minha família mora lá não sei aonde, eu tenho muitas saudades da minha mãe. Aí a pessoa leva a criança para a cidade da família dela, afastando o filho de toda a família paterna. Ou seja, mas eu tenho saudades da minha família. Sim, então tu está impondo que o teu filho fique distante de um pedaço da família dele. E isso é uma outra forma de alienação parental grave. Quando feita sem autorização judicial, pode gerar a reversão da guarda. Já temos várias decisões, não do Rio Grande do Sul, infelizmente, isso aqui eu não vou falar porque eu não quero ser processado, né? Mas de alguns estados, revertendo a guarda, dizendo, a senhora pegou o seu filho, levou lá para não sei aonde, sem avisar e sem autorização judicial, então beleza, então a guarda agora vai ficar com o pai. A alteração da lei que nós tivemos 2 anos atrás, no dia 25 de abril, Dia Internacional de Combate à Alienação Parental, o Congresso Nacional votou e não revogou a lei, numa campanha forte que eu fiz, lembra? Sim. E ainda alterou, criando o seguinte: quem levar o filho para longe, com autorização judicial, quem levar o filho para longe, suportará com recursos financeiros próprios o custo de convivência com outro genitor. Olha que alteração da lei. Certo. Só falta o judiciário aplicá-la. Sim. Temos algumas decisões aplicando, mas não a maioria. E doutor Guilherme Colim, uma divisão, então, falando sobre isso, né? O doutor Guilherme já está respondendo as consequências jurídicas para quem pratica alienação parental. Essa seria uma das consequências. As consequências jurídicas, elas vão desde a mais leve, que é a advertência, passa por pena de multa, isso é o que está previsto na lei, né? Pena de multa, ampliação da convivência com outro genitor, e pode acarretar a reversão da guarda. Em alguns estados, eu estava numa outra emissora agora, falando sobre o mesmo assunto e falei, né? Um beijo no coração dos desembargadores da área de família de Santa Catarina e de Minas Gerais. Um beijo no coração. Lá o bicho pega. Reversão da guarda por alienação parental grave. Que o Brasil inteiro se inspire no judiciário de Portugal. Santa Catarina e Minas Gerais não são o paraíso, mas são, ao meu ver, os melhores. Vários casos de reversão da guarda por alienação parental. Que tenhamos mais tribunais de justiça com uma jurisprudência nesse sentido. Bom, a gente está indo para lá, né, via satélite, com o sinal aberto para todo o Brasil, provavelmente já estão... Vão receber meu beijo no coração. Vai receber o seu beijo de volta no coração lá de Santa Catarina e Minas Gerais. Minas Gerais são os meus tribunais para assuntos de alienação parental, são os meus tribunais favoritos, não são perfeitos. Sim. O bom mesmo é o de Portugal, mas aí fica mais difícil, né? Pois então. E, doutor Guilherme, pergunta da audiência, assim, uma divisão equilibrada de tempo de convivência não reduziria os riscos de uma ocorrência de alienação parental, talvez? Talvez a redução de risco
Da prática da alienação é provável, mas tu não controla o outro. Claro. Só que a redução de danos, caso os atos de alienação ocorram, esses, sem dúvida. A nossa lei fala em guarda compartilhada e divisão equilibrada de tempo. Só que o nosso judiciário raramente aplica isso. Tem casos, tem decisões, mas não é o mais comum. Com a divisão equilibrada de tempo, que é a realidade que eu vivo com o meu filho mais novo, sim, a mãe do meu filho mais novo nunca praticou alienação parental. E com o meu filho mais novo, eu tenho segundas e quartas com ele, terças e quintas ele fica com a mãe, sexta, sábado e domingo alternados. O que acontece? Na minha casa, ele tem as coisas dele, os brinquedos dele, a roupa dele, tem tudo dele. Tem o kit, o enxoval dele, tem o cheiro dele. Ele não é visita na minha casa. Sim. Então ele já tem essa vinculação ali. Se eu tivesse uma convivência de 2 finais de semana por mês, será que eu iria mandar ele dormir cedo? Pois. Com 2 finais de semana por mês, será que eu iria mandar ele, proibi-lo de comer doce? Será que eu iria perguntar se ele fez a tarefa de casa? Provavelmente eu teria mais dificuldade nisso por conta da escassez de tempo. Pois é. E então, Guilherme, eu, pai, não conseguiria exercer a parentalidade como eu deveria. Ele receberia menos de mim, menos atos parentais do que deveria, com 2 finais de semana por mês. A mãe dele estaria sobrecarregada, estaria estressada e sobrecarregada, se o meu filho ficasse comigo 2 finais de semana por mês. E aí todos perdem. A divisão não equilibrada produz prejuízo para todos. A mãe perde, só que ela não sabe disso muitas vezes quando ela está discutindo. Porque muitas vezes ela vem de uma separação, tem mágoas, feridas profundas, tem uma série de questões emocionais. A mãe perde. O pai perde porque ele tem um vínculo menor com o filho. Espaços vazios tendem a ser ocupados. Provavelmente eu não conseguiria ser o pai que eu sou para o meu filho se eu tivesse acesso a ele 2 finais de semana por mês. E o filho perde porque ele perde a chance de ter tudo que a família, não o pai, a família paterna tem para oferecer, teria para oferecer. Todos perdem com isso, Cláudio. E mais, já concluindo, muito se fala, eu vejo muitas mulheres, principalmente falando, dizendo, mas será que o cara vai querer? Será que o homem vai querer cumprir o meio a meio? A cultura tem que mudar. A cultura tem que mudar. Aquela mulher que defende uma divisão desigual de tempo está dando validação para aquele homem que talvez queira praticar o abandono afetivo ou talvez num primeiro momento nem queira, mas tem uma predisposição a praticar o abandono afetivo e aí depois que ele se acostumar, depois que ele desenhou a nova rotina dele, às vezes fica difícil de voltar. E aí, como eu falei, todo mundo perde. Olha, reflexões no mínimo importantes aqui do Dr. Guilherme Colim.